Boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia 31 de agosto de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 9º ano do ensino fundamental dos anos finais, e os alunos que estão presentes hoje aqui são eles: o Jonathan, a Vitória, a Evelyn, o Micael, o Igor, o Vitor, o Eduardo, a Ana Júlia, a Manuela, a Adriele, a Alana, o Gabriel, que isso, rapaz? O Matheus, o Eric, a Ana e a Júlia. Os demais alunos que estão faltando por um motivo ou outro, a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/ricardohenke, onde o aluno, quando falta, deve assistir e colocar as suas atividades e aprendizado em dia. Os demais alunos também recebem o link, até porque ele pode dar uma revisada na aula antes de fazer o Tarefa São Paulo, certo? Vamos dar início à nossa 21ª aula do terceiro bimestre, material da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Conteúdo: distância entre dois pontos. Objetivos: determinar a distância entre dois pontos com ou sem o uso do plano cartesiano. Utilizar a distância entre dois pontos no plano cartesiano para calcular a medida do comprimento e da área da circunferência. Habilidade é a EF09MA16, que é determinar o ponto médio de um segmento de reta e a distância entre dois pontos quaisquer, dadas as coordenadas desses pontos no plano cartesiano, sem o uso de fórmulas, e utilizar esse conhecimento para calcular, por exemplo, medidas de perímetros e de área de figuras planas construída no plano. Ó, carequinha ali. Então, vamos lá. Como calcular a distância entre dois pontos sem precisar desenhar no plano cartesiano? Ai, ai, ai. Sem desenhar dá? Ó, desenhando é fácil. Eu desenho aqui, percebi que tem um triângulo ré. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 unidades. E aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unidades. Então agora só achar a hipotenusa, né? Mas ele fala sem precisar desenhar. Então esquece o que eu fiz aqui. Sem desenhar. Vamos achar as coordenadas. Qual é a coordenada do ponto A? Do ponto A? 1, 7. Qual é a coordenada do ponto B? Menos 2 e menos 3. Todo mundo concorda com isso? Eu acho que eu estou indo mais na B. Na B não é menos 2, menos 3. Menos 2, menos 3 seria aqui. Ah, não, senhor, é menos 2, menos 4. Menos 2, menos 4 não dá. Menos 4, menos 2. Isso. Menos 4 no X, menos 2 no Y. E agora? Imagina que eu não tenho o plano para olhar. Senhor, soma. Somo. 1 mais menos 4. Mais com menos, menos. 1 menos 4 igual a menos 3. Existe um lado negativo, menos 3? Deu menos 3 aqui? Você quase acertou. Não, subtrai. Para você saber, quantos anos você tem? Você tem 14, certo? E eu tenho 42. Qual é a diferença de idade entre nós dois? Qual conta que eu tenho que fazer? Menos 28. Não, qual conta eu tenho que fazer? De menos. Quem menos quem? 42 menos. O maior menos o menor, é isso? 2 que tira 4 não dá, empresta do vizinho. 12 que tira 4, 8. 3 que tira 1, 2. 28 anos de diferença. Não, cálculo mental. Então, eu gostei do que você falou.
põe o maior menos o menor. Que se eu faço invertido, se eu pego a sua idade para tirar o meu... Opa, 48 não, você é louco? 42? Aí eu teria que inverter, certo? E a resposta seria menos 28, seria negativo. No nosso caso aqui, não tem importância que fique negativo, porque o número é o mesmo. Quando eu elevo ao quadrado, qualquer número elevado ao quadrado, seja positivo ou negativo, ele vai ficar positivo. Mas eu, professor Ricardo, tenho o costume de fazer o maior menos o menor, tá? Vocês podem fazer o maior menos o menor, ou podem fazer do jeito que ele faz. O ideal é você fazer isso aqui, ó. X do A menos o X do B elevado ao quadrado. Esse é um cateto. Mais Y do A menos o Y do B elevado ao quadrado. E depois eu acho a soma desses dois quadrados, eu acho a hipotenusa ao quadrado. Então, pensando desse jeito, vamos fazer aqui. Hipotenusa ao quadrado é igual. Quem é o X do A? Só para lembrar, o primeiro é X, o segundo é Y. 1 menos. Quem é o X do B? Menos 4 elevado ao quadrado. Mais. E vou ter que escrever em cima do canequinho aqui. Qual é o Y do A? 7. Menos. Qual o tamanho do Y do B? Não. Menos 2. Jogo de sinal. Menos com menos. Menos com menos. Que bateu um de frente com o outro, né? Então vamos lá. 1 mais 4. 5 ao quadrado. Mais 2 mais 7. 9 ao. Lembra que na hora que nós desenhamos deu isso? 5 por 9. Agora vamos resolver. A ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais B mais 9 ao quadrado. Então A ao quadrado é igual a 25, que é o 5 ao quadrado, e 9 ao quadrado? 81. A ao quadrado é igual a 25 mais 81. Meu Deus do céu, o que está acontecendo na outra sala lá, será? 106. Então, essa diagonal, formato de um quadrado, vai dar 106 centímetros quadrados. Mas não quero saber ele ao quadrado, quero saber ele sozinho. O que é o contrário do quadrado? Da potência quadrada? Radiciação com índice 2. Raiz quadrada de 106. Se você for fatorar, vai dar 106 dividido por 2, vai ser 10, alguma coisa, muito bom. Bem pouquinho, né? 10,0 alguma coisa, 1,1, alguma coisa assim. Aqui vai dar 53. 53 é um número primo também, então só dá para dividir por 53. Então não dá para simplificar. Ou você deixa raiz quadrada de 100 ou raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 53, que dá a mesma coisa, certo? Então, a gente pode fazer. E você pode fazer o maior menos o menor. E se eu fizesse o contrário, só para provar para vocês. Se eu fizesse menos 4 menos o 1. E agora? Menos com menos, mais. 4 mais 1. Prevalece o sinal do número maior. Quem é maior? 4, 1. Qual é o sinal dele? Menos. Deu menos 5. Quando você faz menos 5 ao quadrado, também vai dar? Então, tanto faz o jogo de sinal. Aqui é o único lugar que você pode errar o jogo de sinal. Esqueceu que era positivo e deixou ele negativo. Ou esqueceu que era negativo e deixou positivo. Ao levar no quadrado, deu certinho. Então lá. Tendo os valores das coordenadas dos pontos, podemos calcular a distância entre eles sem precisar desenhá-los no plano cartesiano. Mas desenhou lá, né? No cálculo da distância entre os dois pontos, x1, e x2, x1 e y1 e x2 e y2. Se for o caso de aplicar o teorema de Pitágoras, podemos calcular x1 menos o x2, y, aqui está errado. Não, ou invertido. Tanto faz a ordem, porque um vai dar positivo, o outro vai dar negativo. Mas ao elevar ao quadrado, lá, porque com esse valor elevado ao quadrado, o resultado sempre será positivo.
o mesmo serve para o y. Então, como eu falei para vocês, se eu peguei o 7 e fiz menos 2, deu mais 9, não deu? Não foi isso que aconteceu hoje? E se eu fizesse invertido? Menos 2 mais 7. É isso? Calma aí. Não é mais, é menos. Menos 2 menos 7. Menos com menos eu faço uma conta de mais. 7 mais 2 deu 9. Prevalece o sinal do maior, menos 9. Quando eu faço menos 9 ao quadrado, vai estar também 81, certo? Tem momentos que você é muito mais fácil fazer do que desenhar. Já pensou se numa prova de concurso lá, pegando o tempo lá, daqui a pouquinho cai uma equação dessa, você tem que procurar lá um papelzinho quadriculado que não tem, se não pode levar, se você levar um, você é eliminado. E aí você tentar desenhar com fora de escala para tentar descobrir, para depois tentar calcular. Dá certo, mas é muito mais rápido se você lembrar que é só pegar o maior, eu faço assim, o maior x menos o menor x, eleva ao quadrado. O maior y menos o menor y e eleva ao quadrado. Vai ter exemplo para a gente fazer isso. Olha aqui ele fazendo. Então aqui deu 5, aqui deu 9. Ou poderia dar menos 5 ou menos 9. 5 ao quadrado e 9 ao quadrado, tanto faz se ele fosse positivo ou negativo, e vai dar 25 e 81. E aí dá 106. E se eu pegar a calculadora, vamos ver se a Vitória estava certa. Ela falou que dava 10 e pouquinho. Por que você falou que dava 10 e pouquinho, Vitória? Pode falar que está certo. A raiz de 100 é 10. O 10 ao quadrado é 100. O 11 ao quadrado é 121. Então tudo que tiver entre 10 e 121, é maior que 10 e menor que 121, é 10, alguma coisa. Vamos ver quanto isso vai ser? Lá, eu passei longe, achei que era 10,0 alguma coisa. 10,29 aproximadamente, 10,30. Né? Viu? Muito bem. Cadê minha? Eita. Deixa lá, depois eu pego a calculadora. Próximo. Foco no conteúdo. Lembrando que a distância entre dois pontos em um espaço bidimensional. O que quer dizer bidimensional? Quantas dimensões tem o bidimensional? 2. X e Y. Tem o X e tem o Y. Tá? Ou tridimensional. O que é tridimensional? Ela tem daí o Z. Nossa, eu não consegui entender. Você vai imaginar isso aqui, ó. Parede, chão e uma parede de acrílico aqui que vocês não estão vendo. São 3 dimensões. É como se fosse o canto. Aqui, ó. Como se fosse o canto da sala. O chão está aqui. Aqui é uma parede. Aqui é outra parede. Geometria analítica espacial que usa muito isso. Tá? Então, isso seria o tridimensional. Graças ao bom Deus, no ensino fundamental se só vem o bidimensional. Depois que pegarem bem o bidimensional, aí, se eu não me engano, no ensino médio vocês vão conhecer o tridimensional. Eu fui conhecer só na faculdade. Espero que vocês conheçam antes, é legal. Tridimensional é uma medida que representa o comprimento de um segmento de reta que liga esses pontos. Temos que isso também vale no plano cartesiano, seja no bidimensional ou no tridimensional, certo? Atividade 1. Sem construir no plano cartesiano, determine a distância entre os pontos A e B. Vou colocar aqui. A é igual 6 e 4. B é igual 2 e 3. Cateto não. Hipotenusa é sempre a reta que vai ligar esses dois pontos, tá bom? Guarde isso na cabeça de vocês. A hipotenusa é sempre a reta que vai ligar esses dois pontos. É igual um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Esse cateto B vai ser o tamanho do X ou o tamanho do Y? Vocês escolhem. Vocês escolhem. X. Eu gosto de fazer o X também primeiro, por quê? Porque é o primeiro que aparece. Como que eu descubro o tamanho do X? Que anda de um ponto até o outro.
vou fazer uma colinha para vocês aqui. Como que eu faço? Maior x, quem é o maior x? 6 menos 2. Calma aí. Esse aqui nós vamos descobrir só o valor do b. Ele vai ficar elevado ao quadrado. Quantos que dá 6 menos 2? 4. Já posso trocar o b por 4. E o c? 4. Deixa eu tirar essa barrinha, senão a depressão que está dividindo, né? 4 menos 3. Por que 4 menos 3, Vitória? O maior menos o menor. 4 menos 3, 1. Troco o C pelo 1. Agora é só fazer o quê? Resolver. Micael. 4 ao quadrado, Micael. Você lembra o que é 4 ao quadrado? É 4 vezes ele mesmo. Quantos que dá? 16. Escolhe um colega. Vitor. 1 ao quadrado. 1 vezes ele mesmo. Não. 1 vezes 1. 1. A ao quadrado é igual. 16 mais 1. A é igual, não quero A ao quadrado, quero A sozinho. O que eu faço com esse quadrado? Potência de o quadrado passa para lá. Raiz quadrada de quem? 17. Pronto, terminou aqui, não tem calculadora científica. A resposta é raiz quadrada de 17. Eu poderia falar que é aproximadamente 4, alguma coisa. Porque 4 ao quadrado não dá 16? Né? Então ele é 4, alguma coisa. Se eu chamar a calculadora, a gente descobre isso. 4, não, 17 raiz quadrada, 4,123. Aproximadamente 4,12. Certo? Alguma dúvida aqui? Sim ou não? Não? Então, só para lembrar, A ao quadrado é a distância. B ao quadrado, eu posso fazer o x ou o y, mas eu vou fazer aqui, ó. X maior menos o x menor. Vocês viram que eu coloquei tudo maiúsculo, tudo minúsculo? Professor do céu, e se eu inverter, dá certo ou não? Se eu fizer o x menor menos o x maior, dá. Vai dar negativo, mas na hora que leva ao quadrado fica tudo bem. Mas c ao quadrado, o outro vai ser maior y menos ou menor y. Tá bom? Isso aqui é interessante vocês terem anotado para poder pegar costume com eles. Pronto? Anotaram? Não? Vou apertar pause. Olha lá. Aproximadamente. Aqui está falando que é exatamente. É errado isso aqui. Tem que ser aproximadamente. É raiz irracional. Olha lá. Tanto faz a ordem. Vai dar 4 ao quadrado menos mais 1 ao quadrado. Próxima pergunta. Ixi, essa aqui, ó. Só que não. Em dupla, só que não. Calculem a medida do perímetro. Perímetro é todos os seus lados. Observação. Considerem medidas em centímetros. Aqui eu consigo. Quantos centímetros tem aqui embaixo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui embaixo tem 8. Tá, como que eu vou descobrir esse lado aqui? Na diagonal eu não consigo contar. Aqui também não. Alguém tem alguma ideia? Que lado você? Esse lado e esse lado. Menos 2.
Não. Eu quero saber como que eu vou descobrir primeiro, antes de começar a calcular. Isso aqui nem é um triângulo retângulo, que não veio falando que é triângulo retângulo. É Um por quê? Isso eu preciso explicar antes. Fala, Micael, não tenha medo. Isso. Fazer aqui, ó. Quando você corta isso aqui, formou dois triângulos retângulos. Muito bom. Então, esse cateto aqui tem quantos? 3. Não vou usar o que ele deu o plano para nós aqui. Vamos usar o plano, não é verdade? E esse cateto aqui tem quantos? 1, 2, 3, 4. Agora eu acho também disso aqui. A ao quadrado. Já sabe quem falou? Por quê? Pode falar. Aquele triângulo primeiro que os egípcios inventaram lá, né? 3, 4, 5. Ah, mas ninguém acredita no Igor, porque eu tô achando que o Igor tá trolando. Então vamos provar, Igor. 3 ao quadrado, que é um cateto, mais 4 ao quadrado. Oh, meu Deus do céu. 4 ao quadrado, que é outro cateto. A ao quadrado é igual. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. A ao quadrado é igual a 25. Mas não quero saber o A ao quadrado. Então, quem é o contrário do quadrado? Radiciação. Raiz quadrada de 25. Quem vezes ele mesmo é 25? 5. Então, estava certo, Igor. Agora eu acho que a turma acredita, não sei. E aqui embaixo, esse outro triângulo. Tem quantos aqui embaixo? 1, 2, 3, 4, 5. Faz sentido, né? 3 mais 5 dá 8. Eu sei que aqui tem 8 e aqui tem 5. Agora só falta descobrir esse lado aqui. Então vamos lá. Quem é os catetos aqui? A ao quadrado, quem é os catetos? 5 ao quadrado. Quem é o outro cateto? O 4. Que foi cortado. Ele foi cortado em dois triângulos, né? Então, 4 ao quadrado. A ao quadrado é igual 5 ao quadrado, 25. Mais 4 ao quadrado, 16. A ao quadrado é igual 25 mais 16. 25 mais 46? Quase. O 1 foi 1. 1 mais 2 mais 1, 4. 40 e... É isso mesmo? 11 subiu 1. É. 41. A igual raiz quadrada de 41. 41 é número primo, né? Então não dá nem para fatorar ele. Então como que fica agora? O perímetro é a soma de todos os seus lados. Agora posso apagar essas coisas aqui. Quantos que dá? 5 mais 8 mais 40, raiz quadrada de 41. 5 mais 8 mais raiz quadrada de 41. Quantos que dá aqui? 12. Não. 13. E raiz quadrada de 41? Não tem como fazer exato sem calculadora, não é? Até tem, você tem que ficar testando uma por uma. É menos que 7, é 6, alguma coisa. Mas como eu não sei, mais raiz quadrada de 41, tá? Você representa assim quando você está fazendo. Se alguém falar, não, mas eu quero em centímetros, certinho. É isso em centímetros. Aí você vai fazer o quê? Vai pegar a calculadora, vai achar a raiz quadrada. Vai achar a raiz quadrada de 41 e vai somar, olha lá, deu 6,40. E vai somar com mais 13. Aí você pode falar que é aproximadamente 19,4. Então daí você pode falar que é aproximadamente 19,4, certo? Mas em um concurso, em um outro trabalho que você for fazer, se deixa assim. Aí quem for executar e precisar ir em centímetro certinho, faz. Se for você, daí você usa a calculadora e faz a raiz quadrada de 41 antes de somar com 13. Tranquilo? Então vamos pro próximo. Ó, lá, viu? Mesma coisa aqui, ó. Chegamos que o perímetro é 13 mais 41. Raiz quadrada de 41, que dá aproximadamente 19,4. A jogada foi o que o Micael percebeu ali, ó. Caramba, eu não tenho certeza que isso é um triângulo retângulo. Mesmo que ele fosse um triângulo retângulo, eu só tinha o valor da hipotenusa. Eu não tinha os outros valores.
Então, eu ia precisar fazer isso. Traçar ele aqui ao meio e dividir em 2 triângulos. Esse é um triângulo e esse é outro triângulo. Além disso, isso aqui seria a altura. Lembra aquele outro que é uma colinha que a gente tem lá? Aquelas outras fórmulas você também acharia, tá? Mas eu achei mais fácil dividir em 2 triângulo, retângulo e resolver da maneira que a gente resolveu, tá bom? Ó, esse aqui, vou ler com atenção com vocês, vou fazer, depois eu vou matar a charada. Vamos ver se alguém mata a charada aqui. Vou ler, depois eu pergunto. Preste atenção na leitura. Ainda em dupla, só que não de novo. Calculem a medida do perímetro e da área da circunferência, cuja distância entre os pontos A e B representa o diâmetro dessa circunferência. Observação: considerem as medidas em centímetros de π de 3,14. Área é igual π vezes raio ao quadrado. Circunferência é igual 2 vezes o π vezes o raio. Para eu achar o raio, eu tenho que achar o diâmetro, porque o diâmetro o raio é igual o diâmetro dividido por 2. Só de bater o olho, alguém consegue descobrir qual é o diâmetro? 8 diâmetro. Daqui até lá tem 8. Ele fala que o A É do menos 3, ele é o mesmo tamanho do menos 3 até o 7, não é? Isso, ele é o mesmo tamanho do menos 3 até o 7. É isso aí que eu ia falar. Você economizou o nosso tempo. Eu ia fazer aqui, Vitória, um triângulo retângulo. Ia descobrir que aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 ao quadrado. E aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ao quadrado. Ia chegar aqui. 6 ao quadrado dá 36. 8 ao quadrado dá 64. Ia somar os dois e ia dar 100. E aqui seria a raiz quadrada de 100, que seria 10. Mas, pelo que você percebeu, Vitória, já ganhamos o dia aqui. Porque, ó, é só descobrir o diâmetro. É qualquer corda que passa pelo meio. E essa corda que você olhou é uma delas. É só fazer o maior, que é 7, menos o menor, que é menos 3. Menos com menos, mais 7 mais 3, 10. Então já descobrimos que o diâmetro vale 10. Qual é o tamanho do raio, então? Raio igual 10 dividido por... Qual é o tamanho do raio? 5. O raio é 5. O raio é 5. Vamos ver se é verdade? Saiu do centro e vai lá para cima. 1, 2, 3, 4, 5. É verdade. Vamos ver aqui? 1, 2, 3, 4, 5. É verdade. Qualquer raio, só atravessar ele na diagonal aqui, ele vai ter 5 centímetros. Certo? Ah, ele já dá uma fórmula aqui embaixo, eu não tinha visto. Então vamos lá. Achar a área primeiro ou circunferência? Ah, ele pede a área. Então vamos achar a área primeiro. Então, vou colocar a fórmula onde? Meu Deus, deixa eu achar um espaço. A área é igual. Qual é o valor do π que ele pede para usar? 3,14 vezes raio ao quadrado. 5 ao... Quantos que é 5 ao quadrado? 25. Então a área é 25 vezes 3,14, não é? 25, 3,14 vezes 25. 5 vezes 4, 20. Subiu 2. 5 vezes 1, 5. Com mais 2 subiu? 7. 5 vezes 3, 15. Matou 5. Vai com Deus. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Soma tudo. 0. 7 com 8, 15. Foi 1. 1 mais 5, com mais 2, 8. 1 mais 6, 7. Quantas casas tem depois da vírgula?
Quantas casas? 2 em cima e nenhuma em? Quantas ao todo? 2. Então, a área é de 78,5 centímetros quadrados. Agora nós vamos achar a circunferência. Circunferência é igual 2 vezes π vezes o raio. Qual o valor do π? 3,14. Qual o valor do raio? 5. Multiplica aqui, ó, mais fácil. 2 vezes 5? 10. 10 vezes 3,14. De cabeça dá para fazer. Quantos? 10 vezes quantos? 3,14. 34,3.140. A vírgula não está aqui? Vai multiplicar por 10, a vírgula anda uma casinha. Fácil, fácil. Se multiplicar por 10, a vírgula anda uma casinha. E por 100? 2. E por 1000? 3. E se eu for multiplicar por 100 mil, quantas casas a vírgula vai andar? 1, 2, 3, 4, 5. É a quantidade de zero que a casinha anda. Certo? Mas lembra que tem que estar começando com 1, tá? Não vai fazer lá multiplicado por 20, vamos dar uma casinha. Não. Tá? Isso é quando é 10, 100 mil, 100 mil, 1 milhão. Tá bom? Então, vamos ver se a gente acertou? 78,5 centímetros quadrados, 31,4 centímetros. Ó, 78,5 centímetros quadrados, 31,4. Ó, o que eles queriam que a gente fizesse, queria que fizesse Pitágoras mesmo, né? Mas fizemos rapidamente lá e deu raiz quadrada de 100, deu 10. E o raio é metade do diâmetro, não esquece disso. Aplicando. Prova do CES Gran Rio. A distância dos pontos M e N no plano X e Y. O que é esse zerinho aqui? Quer dizer que X e Y são perpendiculares em 0. Certo? Qual é a distância desses pontos? Agora não tem plano cartesiano pra gente. Como que a gente vai fazer mesmo? A distância é ao quadrado. 4 menos... Não. 4 menos... Se faz o maior menos o menor. 4 menos... Não. Quem é o maior? 4. Menos. Quem é o menor? Não. Menos 1. Você tem que falar menos 1. Senão você não faz jogo de sinal. Menos com menos, mais. Isso ao quadrado. Mais. O Y. Menos 5, menos... desculpe. O maior é o 7. Menos 5. Professor, mas se eu fizesse invertido, também ia dar certo, ó. 7 a menos... Isso. Droga. 7 menos 5, certo? Menos com menos, mais, ao quadrado. Distância é igual 4 mais 1, 5 ao quadrado, mais 7 mais 5, 12 ao quadrado. Distância ao quadrado é igual 5 ao quadrado, 25, mais 12 ao quadrado, 144. A ao quadrado é igual 25 mais 144. 169. Mas eu não quero A ao quadrado, quero A ao normal. O contrário da potência de 2 é raiz quadrada. Raiz quadrada de 169. Não sei fazer de cabeça, faz a fatoração. Não dá para dividir por 2. Dá para dividir por 3. 16. Ó. 1 mais 6 mais 9. 1 mais 6, 7. 7 mais 9, 16. 16 mais 1, não dá. Então você vai para o próximo número primo. 5, não dá. Por 7, será que dá?
169 dividido por 7. 2 vezes 7, 14. Sobrou 2, abaixou 9. Não dá também. Por 11, não dá. Por 13 dá. Dá 13. Por 13 dá 1. Raiz quadrada de 169 é a mesma coisa que raiz quadrada de 13 ao quadrado. O que eu faço aqui? Corta. Quem sai fora? 13. Resposta correta, letra B. B de bonitinho. Belezinha. O que aprendemos hoje? Aprendemos a calcular a medida da distância entre dois pontos com e sem o uso do plano cartesiano. Calculamos medida do comprimento da área da do comprimento e da área da circunferência utilizando a distância entre dois pontos. Já deve estar disponível para vocês a tarefa São Paulo, que dá para fazer pelo site ou pelo aplicativo. Essas são as referências que os criadores desse material digital utilizaram para criar esse material. Terminamos mais uma aula do material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau.